Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Isso aí, né? Vamos embora pro nosso vídeo da semana, né? Hoje a gente vai estar aqui homenageando uma cigana, né? Vamos trazer aqui uma cigana hoje para essa mesa, tá bom? E, como sempre, né? Vou estar pedindo, tá? Para quem puder, tá se inscrevendo no canal, tá compartilhando, comentando, deixando seu like, né? Isso é muito importante para o meu trabalho, né? E vem ajudando bastante aqui, né? A interação de vocês faz toda a diferença, tá bom? Pro trabalho. Em vários aspectos, né? Faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bacana e também vem ajudando que eu, né, consiga ter aí uma ideia, né? Do se vem ou não agradando vocês. Eu sei que tem gente que pede pra mim fazer algumas coisas e eu não faço. Não é por mal que eu não faço. É porque eu não tenho tempo mesmo, tá? Então, não tem dado. Eu, conforme for dando aí, eu vou fazendo. E eu sou aquele tipo de pessoa que eu vou fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Agora eu tive uma outra ideia e vou começar a me aprofundar numa outra coisa. E aí, gente, enfim, tá? Tenham paciência comigo. Mas eu acho que isso daí vai dar certo. Então, tem um pouquinho de paciência, tá bom? E é isso, tá? Então, pra quem, né, puder estar aí ajudando, né, o canal, eu agradeço, tá bom? E é isso, né? Acho que é isso de recado, né? Por enquanto. Gente, até passou o batom vermelho hoje. Eu vim bem exuberante, muito vermelho hoje, né? Porque hoje a gente vai falar dessas mulheres, né? Mas eu tô assim porque vocês não viram minha cara de acabada, gente. Acho que nem com plástica hoje resolvia. A pessoa tava só o pó da raviola. Peguei uma gripe no domingo, fiquei acabado. Gente, olha, eu fiz de tudo essa semana pra parecer uma pessoa saudável, assim, né, na aparência. Mas não tá rolando, não. Agora até que ficou melhorzinho depois que eu passei esse batom. É a energia, né, das mulheres, né? Aí dá uma levantada, né? Porque senão, olha, só por Deus. Eu falei, gente, não tem como gravar. Olha a minha cara. Sem chance, né? Vambora. Então hoje, né, a gente vai estar falando aqui de uma cigana. E essa cigana, em especial, né, eu conheço ela desde que eu sou criança. Desde que eu me entendo por gente, né? Hoje a gente vai estar falando aqui da cigana Zaira, né? Conhecida como a cigana dos ventos. Né? E o porquê que eu conheço essa cigana desde que eu sou criança, né? Porque minha mãe trabalha com essa cigana, né? É minha mãe que trabalha com ela. E eu falo que eu herdei da minha mãe, né? Esse trabalho cigano. Mas, né? As coisas vão se abrindo pra gente na espiritualidade, né? E hoje eu sei que vai além da minha mãe. Isso é uma coisa que já vem de muito e muito tempo, né? Essa ligação, essa raiz é muito profunda. E é uma raiz muito antiga. Vou estar falando isso aqui pra vocês. Então, eu acabei, né, assim, próximo, herdando esse trabalho. É a minha mãe que vem trabalhando com a dona Zaira. Então, desde, gente, que eu me conheço por gente, eu conheço a Zaira. Quando eu era mais criança, né, que aí minha família tinha o terreiro de Umbanda, né, como eu já falei aqui, minha avó, né, tinha esse trabalho, enfim. Eu convivia mais, né, assim como eu já contei aqui do Seixo Caveira, a gente teve esse convívio maior, assim, né. Depois passou, né? A gente não teve, mas ela sempre dava uma passada. Dona Zélia de vez em quando aparecia. Mas ficou muitos anos sem minha mãe trabalhar com ela, muitos anos mesmo. E eu acho que depois que babá, né, foi entrando, os meninos foram entrando, esse trabalho foi voltando, né? Então, assim, não é que minha mãe, ela tem o mesmo fluxo de trabalho que tinha naquela época, mas de vez em quando Dona Zaira aparece, dando ar da graça, né? E ela também é uma pombogira cigana, tá? Dona Zaida também se apresenta como uma pombogira cigana. E é bacana de eu estar falando aqui, porque eu já falei isso, mas aí eu vou estar aqui falando de novo nesse vídeo. Qual é a diferença entre a cigana e a pombogira cigana? Assim, uma coisa não tem que se discutir. Ambas são ciganas. Ambas, né, foram ciganas, né? Tem essa linhagem espiritual cigana. Então, tanto a pombagira cigana quanto a cigana, elas foram ciganas, né?
O que eu ouvi por aí, que o que difere, né, um pouco a cigana da pomba-gira cigana, talvez a cigana, ela tenha tido mais encarnações como cigana, né? Agora, a pomba-gira cigana, apesar dela ser uma cigana, ela escolheu vir trabalhar na linha de pomba-gira, que é uma linha um pouco mais densa, né? Então, até se difere um pouco na questão da cor das roupas, tá? As ciganas, né, elas trabalham mais na linha da direita, né? Vai ser o que o pessoal fala, né? Existe essa divisão de esquerda e direita. Pra mim não existe, mas enfim, é assim que o pessoal divide, né? Linha da esquerda e linha da direita. E aí, trabalhariam mais nessa linha da direita, né? As pombagiras, elas viriam trabalhando, as pombagiras ciganas na linha da esquerda junto com as pombagiras, né? E elas têm essa característica de usar as roupas mais nos tons preto, vermelho, dourado, né? Dizem que algumas usam roxo, eu não cheguei a ver não, mas já ouvi dizer isso. Quanto às ciganas, elas usariam esses tons bem coloridos, né? Que a gente vê todas as cores do arco-íris. Essa é a realidade. Então elas usariam todos, teriam as roupas mais coloridas. Mas não tem diferença, ambas as entidades são ciganas, tá? Só que aqui nesse trabalho, que essa pombagira cigana tá fazendo, né? Ela resolveu vir trabalhar na linha das pombagiras, né? Acabou entrando para trabalhar na linha das pombagiras. E tem uma questão também, tá? Essa linha de trabalho, ciganos, né? Que algumas casas trabalham, algumas casas. Não é todo mundo que tem uma linha de trabalho para cigano, não. Não é. E na época da minha mãe, por exemplo, não era comum uma linha de ciganos. Não tinha. Naquela época, gente, muitos anos atrás. Ó, minha mãe começou a trabalhar com ela, acho que minha mãe tinha 16 anos, 17 anos. Minha mãe era bem nova. Então, vocês imaginam, né? Minha mãe esse ano faz 60 anos. Então, é muitos anos de trabalho. Naquela época, gente, não tinha esse negócio de linha de cigano. Podia ter, mas não era comum. Não era comum. Então, as ciganas, elas acabavam indo trabalhar mais na linha de pombagira cigana. Porque na linha de pombagira cigana, na linha de pombagira, e acabavam se tornando pombagira cigana. Porque era onde elas, como é que eu posso falar, se adequavam mais. A gente tem até o Exu cigano, né? Muito provavelmente seja um cigano também, mas que foi trabalhar na linha. Porque não são todas as casas, né, que tem, né, que não tem. Na casa de babá, por exemplo, não existe uma linha de ciganos, até porque a casa não... Aonde tem mais linha de cigano é na linha de Umbanda. Então, quem tem ciganos, dependendo aí do lugar que vai trabalhar, elas acabam vindo na linha de pombagira, tá? Mas ambas entidades são ciganas, tá bom? Então, não... Assim, o que difere é isso, tá? E aí, quando elas vêm como pombagira cigana, o trabalho delas, né, é uma energia um pouco mais densa. Dizem que as ciganas que trabalham como pombagira ciganas não são de dançar. Nunca vi isso, tá? As que eu conheço gostam muito de dançar, elas dançam também. A diferença que eu percebo é que elas são um pouco mais sérias. Elas têm essa energia mais séria, sabe? Assim, ou talvez mais empoderada, talvez, sabe? Energia mais, assim, truncada. Mas são alegres, da mesma forma. A energia delas, querendo ou não, mesmo sendo pombagiras ciganas, é mais leve. A energia delas é mais leve, é mais vibrante, tá? A rosa vermelha gosta de vermelho e dourado, né? A mestra, ela já se apresenta como cigana mesmo. E eu já falei aqui, eu acho que ela gosta de azul, né? Por isso que eu sempre venho com esse lenço azul. Já me perguntaram se tinha a ver com Iemanjá. Não, não tem. Por causa dela mesmo, não tem a ver com mamãe, não é de mamãe isso daqui, eu não comprei pensando em mamãe, tem a ver com a cigana, a mestra aqui, né, de trabalho, que eu acho que eu sinto que ela gosta de azul, né. Então, a da minha mãe, a dona Zaira, ela também gosta do vermelho, e eu vejo dourado também, ela também usa vermelho e dourado, se eu não me engano, tá, então é isso que vem diferenciando, tá. Minha mãe não joga carta, não sei. Minha mãe, ela não foi para essa área de jogar carta. Talvez nunca tenha tentado ou tenha desenvolvido, mas o trabalho da minha mãe já é uma outra perspectiva, que aí a gente vai estar até falando aqui um pouquinho mais depois. Mas ela acabou não desenvolvendo esse trabalho, né? E eu já acabei pegando esse lado. Mas eu herdei
desta mulher, a minha mãe. Esse trabalho com os ciganos, tá? E aí hoje, né, a gente vai estar aqui, como sempre eu venho contando uma história, né, sobre ela, tá bom? E aqui vai estar explicando um pouco sobre o porquê que ela é chamada de Cigana dos Ventos, tá bom? Tem uma oração dela aqui, legal que a gente vai estar fazendo essa oração aqui também, tá bom? A história da pombagira cigana Zaira. Zaira conta que quando a caravana atravessava o deserto da Arábia, sua mãe cigana Raina, né, começou a sentir as contrações do parto. E eu perguntei isso pra minha mãe, tá? Minha mãe não procura na internet esses negócios, não tem esse hábito, sabe? De ficar procurando que nem eu tenho. E antes de fazer o vídeo, eu perguntei pra ela, mãe, você acha que a Zaira, ela tem mais essa pegada do Oriente? Ou você acha que ela tem essa pegada mais espanhola, né? E aí minha mãe virou pra mim e ela falou, não sei, eu acho que ela tem mais essa pegada do Oriente, uma coisa meio árabe. Eu sinto ela assim, e é muito engraçado, porque realmente aqui fala isso, tá? E minha mãe não pesquisa, né? E minha mãe ainda até falou pra mim, pesquisa na internet, vê se você acha alguma coisa. Mas eu já tinha achado, eu queria ver o que ela sentia, né? Vamos ver. Então, seu pai cigano, Haru, pediu ao líder do grupo, Baró, que a caravana parasse para que sua esposa pudesse dar à luz. E assim foi feito. Raina teve uma linda bebê cigana e chamou-a de Zaira. Como no deserto ventava muito e os ciganos têm uma ligação especial com a natureza, o pai de Zaira a chamou de Zaira dos Ventos, ou Zaira dos Ventos, né? Assim como o vento está em todo lugar, nossa filha também estará. Zaira conta que cresceu uma cigana muito bonita, levada e dócil. Logo cedo despertou o interesse pela magia, pela dança e pelos oráculos ciganos, e que possuía um dom especial. Escutava as histórias do vento, e que passava horas sentada na areia, ouvindo as palavras que o vento lhe trazia. E ela continua contando que a sua história amorosa não foi muito feliz, e que em uma das viagens a caravana acampou na Espanha, e houve uma festa entre o povo cigano e o povo local, onde todos dançavam, conversavam, né? E se divertiam, tomando muito vinho e ouvindo muita música. E que no meio desta festa surge o príncipe Sol, herdeiro do trono espanhol. Adorava festas populares, então vestiu-se como um plebeu e se infiltrou na festa. Logo que ele colocou os olhos em Zaira, ficou encantado. E Zaira conta que percebeu os olhares daquele belo plebeu. Foi convidá-lo para dançar. Eles dançaram muito. Para Sol, o corpo de Zaira parecia ter asas, de tão leve que eram os seus movimentos. Então, eles continuaram juntos toda a noite, e um romance surgiu. Eles passaram a se encontrar todos os dias às escondidas, pois a família real jamais poderia saber do romance. Nem o povo cigano, pois os ciganos só deveriam ter relacionamentos entre si. E se amaram com intensidade e paixão, mas chegou o dia da caravana levantar acampamento. Zaira, sem fazer a menor ideia de que estava se relacionando com alguém da família real, convidou o belo rapaz para tornar-se cigano e ficarem juntos para sempre. Nunca se deixaram. Mas o príncipe Sol sabia que era impossível abandonar o seu legado, o seu nome, a sua herança de um trono. Então ele resolveu contar a verdade para Zaira, dizendo: sou um príncipe herdeiro do trono espanhol. Não posso partir. Esquece-me, pois não podemos mais estar juntos. Ele se virou e deu as costas a Zaira. Ela praguejou aquele momento. Isso é para eu aprender que ciganas não podem se envolver com gadios, homens não ciganos, né? Então, a caravana levantou o acampamento e partiu. O que Zaira não sabia é que já estava grávida do príncipe Sol. No dia de seu parto, ela não resistiu de tristeza e dizem que ela faleceu, deixando órfã a pequena Zaina, que foi criada por um cigano protetor, né? Essa seria uma das histórias, né, da cigana Zaira. Porque como eu já falei, né, e repito sempre,
São muitas histórias, né? Porque cada entidade tem a sua história particular. Então, é dessa cigana Zaira aqui que contou essa história, tá bom? E aí, tem a oração dela. Eu vou deixar, acho que pra gente tá fazendo por último, tá bom? Só não posso esquecer, né, gente? Que senão eu esqueço. Se por acaso eu esquecer durante o vídeo, eu coloco na descrição, tá? A oração dela. Ou a gente pode fazer a oração dela aqui um pouco antes de começar, né? A gente pode... É verdade, eu já entendi o direcionamento. Vamos fazer a oração dela na hora que a gente estiver na escolha das opções. Muito bom, é isso aí, vamos estar fazendo isso, tá? Então, essa daqui é a história da cigana Zaira, tá? Que eu disse, a minha mãe não entrou pra essa área pra trabalhar com os oráculos, mas minha mãe sempre disse que ela tinha essa percepção de que como se soprassem as coisas no vento dela, no ouvido dela mesmo como um vento, né? E vinham intuições, premonições, sempre foi assim. Com a minha mãe, ela fala isso desde muito pequena. Desde que eu era pequena, né? E minha mãe fala que, antes mesmo de começar a trabalhar com ela, minha mãe morava num lugar, né, que tinha uma mina de água, né, assim, no quintal. E aí, ela viu, falou que estava chegando do trabalho, era alguma coisa assim, mas estava voltando da rua. E quando ela estava entrando, ela ia passar por essa mina, né? Ela viu uma mulher parada do lado da mina de água. E ela falou que ela foi se aproximando, tava meio escuro, só viu o vulto, né? E viu que era uma mulher com traje de ciganos, um cabelão comprido, enfim, viu isso, né? E aí ela falou que conforme ela foi chegando perto, essa imagem foi meio que... Eu não lembro se essa imagem foi se dissipando ou se minha mãe passou por ela meio que correndo assim do que ela tinha visto e entrou. É alguma coisa nesse estilo, mas foi assim. E minha mãe nunca tinha trabalhado com ela. E como minha mãe já ia numa casa de umbanda, né? Aí ela chegou lá e comentou o que tinha acontecido, o que ela tinha visto, né? E ali o dirigente da casa falou pra ela quem era, né? Falou assim, é a cigana que vai vir trabalhar com você. E aí disse o nome dela, né? Quem ela era. E que ela viria pra trabalhar assim, enfim. Que ela era a Zaira, a cigana dos ventos. E daí, diante, minha mãe teve esse trabalho com ela. Então, minha mãe sempre também tem uma intuição bem forte. Hoje, a minha mãe, ela tá mais voltada dentro do Kardec. Minha mãe se voltou mais, né, pro espiritismo kardecista hoje. E ela atende lá, dá passe, enfim, né. E minha mãe desenvolveu, e eu acho que aí, claro que tem, né, mas eu vou estar falando uma coisa. Alguém sopra mesmo no ouvido dela as direções. E minha mãe desenvolveu a psicografia. Minha mãe acabou desenvolvendo, né, esse dom da psicografia. Tava bem forte esses tempos atrás, mas eu não sei se continuou, se ela continua, né, ainda fazendo, mas teve bastante de uns tempos pra cá, tá? Então, é realmente, né, esse dom de ouvir e escrever, né, de ouvir e escrever, e vir escrevendo. Então, assim, eu falo que eu e os meus irmãos, nós viemos, né, somos frutos, né, de tanto de uma mulher com uma espiritualidade muito forte, como o meu pai também, né, que tinha essa espiritualidade muito forte. Na verdade, todos os meus ancestrais, né, minhas avós também, como eu já disse aqui, rezadeiras, benzedeiras. Então, é uma linhagem de família, de mulheres muito fortes, né, e com esse trabalho espiritual também muito forte. Da família da minha mãe, as mulheres não são macumbeiras. Até são, né? Tem uma das minhas tias que aí não é. Ela aí não é, mas ela também gosta um pouco, né? Aí, da parte da família do meu pai, o povo já é mais macumbeiro. Agora, da família da minha mãe é meio dividido. Tem uns que sim, uns que não, né? Mas, enfim, todas as mulheres com um trabalho espiritual forte. Mesmo que não seja dentro das religiões de matrizes africanas, que seja da igreja, como eu tenho uma tia que também tem um trabalho forte, né? Assim, direcionado dentro ali da filosofia que ela decidiu tá seguindo. Então, as mulheres têm essa percepção muito forte, né, na minha família, entendeu? Calma aí, gente, eu vou ter que parar aqui só um pouquinho, tá? Bom, gente, deixa eu voltar aqui, né? Meus gatos estão se matando, tá? Peço desculpa aí. Vamos voltar aqui, né? Que nem eu tava falando dessa questão, né? Que na minha família as mulheres têm, né? Essa parte espiritual muito aflorada, né? Tá falando assim.
E quando eu comecei a trabalhar, né, que Rosa Vermelha apareceu até então, eu nem lembrava muito dessa questão, né? Sabia da Zaira, mas até então não tinha ligado os fatos. Aí depois eu falei, caramba, eu acabei herdando, né? Esse trabalho da minha mãe, né? Assim, essa linhagem de trabalho, né? Então, é uma herança, né? Eu vejo como uma herança. Eu achava que era só isso, né? Mas aí a gente vai entrando, a gente vai entrando. E hoje, pra mim, as coisas fazem muito sentido. Hoje, muitas coisas fazem sentido. O que eu vim ali descobrindo sobre mim, por exemplo, dentro do culto tradicional iorubá, essa questão dessa minha ligação tão forte, né, com Ebeorum, que no meu caso eu tenho uma ligação muito forte, né, que eles chamam de Elebé, no caso, né, as pessoas que têm essa ligação, para mim faz muito sentido a ligação que eu tenho com a Rosa Vermelha, que eu sempre falei desde o começo, que para mim era algo muito forte, né, é difícil de explicar a ligação que eu tenho com ela. É como se é muito mais do que uma entidade, né? Rosa Vermelha é muito mais do que uma entidade. Eu sempre senti que ela era mais do que uma entidade na minha vida só. E Rosa Vermelha, ela veio me trazendo essa direção, né, na minha vida. Até eu chegar, ainda faltam muitas coisas na minha, mas até chegar a um ponto em que eu precisava, para estar descobrindo um pouco melhor sobre mim, né? Tá me entendendo melhor. E nessas descobertas, ficou muito claro para mim essa minha ligação com esse povo cigano. Fora os sonhos, né, aí que a gente já teve. E eu tava lembrando disso, um dos sonhos, há muitos anos atrás, há 10 anos atrás, né? Tava perto do aniversário do meu filho ia fazer 3 anos. Esse ano o Davi faz 13 anos. Então esse sonho vai fazer 10 anos. Nem sonhava em jogar carta, gente. Nem sonhava com essas coisas na minha vida naquela época. E eu tive um sonho, né? Que eu ia num lugar. Na verdade, eu saía para comprar os enfeites de aniversário do meu filho. E aí, eu não sei o que acontecia. Eu lembro que chovia. E hoje, parando para pensar, eu caía num lugar que parecia um rio, sabe? Tinha um rio, assim, uma correnteza, enfim. Tinha que dar a volta, eu dava uma volta. Ia parar num lugar, parecia um vilarejo, né? Sabe aqueles vilarejos de pedra, onde as casas são de pedra? Tinha uma conotação meio antiga, sabe, assim? E eu andava, tinha o final da rua, assim, tinha umas muretinhas que como se separasse, eu fosse entrar, tipo, dentro de um bairro, de uma vila, né, mulher? Não de um bairro, de uma vila. Né? E eu passava por essa portinha, assim, né, e entrava numa vila, várias casinhas de pedra, né? As casas não eram muito altas, mas tinha. E eu dava de cara com um grupo de mulheres que estavam paradas e elas dançavam na rua, né? Estavam assim, paradas. A minha cabeça, né? Depois que eu acordei, né? Que eu fui. Aí eu lembro que eu perguntava pra elas, porque eu queria pegar um ônibus. E eu perguntava onde era o ponto. E aí uma delas me olhava e falava pra mim: o ponto não é aqui. Ainda não é aqui, né? Você passou um pouco do ponto. O ponto é ali. E aí eu olhava pra trás e via realmente um ponto de ônibus. E tinha um ônibus parado lá. Mas era um ônibus antigo, bem antigo, sabe? E aí eu pegava, tipo, agradecia e saía correndo pra pegar esse bendito ônibus. Porque eu queria voltar pra casa, né? Enfim. Quando eu acordei, né, depois do outro dia, eu cheguei pra minha mãe e contei o sonho. Aí eu falei, mãe, eu acho que elas eram prostitutas. Aí minha mãe ficou me olhando assim, eu falei, mas elas não podiam ser prostitutas. Porque pra mim, elas paradas num canto, né? Na minha cabeça. Aí, e elas estavam muito arrumadas, assim, né, e tal. E aí minha mãe virou pra mim e falou assim, isso não é prostituta não, isso daí tem cara de pombagira, Thaís. Aí eu fiquei assim, aí fui explicando as roupas, sabe aquelas tecidos de, de algodão, assim, aqueles panos que tem aquelas florzinhas brancas, sabe, tudo colorido, as roupas delas eram assim. E aí eu contava e minha mãe virou pra mim e falou, isso é cigana. Isso daí, pela roupa, jeito que você tá me contando, parece ser cigano. Gente, eu nunca entendi, né? Esse sonho. Passou, ó, uma vida, né? Aí, 10 anos, né? Depois. 10 anos não, né? Porque eu fui me tocar, assim, lembrar desse sonho. Tem uns 2 anos, mais ou menos.
E aí eu parei e falei, cara, fez todo sentido, né? Ainda não era o ponto não era ali, eu tinha que viver uma história. Logo depois eu conheci meu ex-marido. Aí fiquei o tempo, fui viver o que eu precisava viver para ter chamado, para tudo vir a acontecer no tempo certo, no tempo em que as coisas tinham que acontecer. Então, essa ligação não é de hoje. Fora outros sonhos que eu já tive, né? Que eu chegava no lugar, tinha uma caravana cigana me esperando no lugar. E eles festejavam muito quando eu chegava. E eu via a Zaira, né? Que eu falava pra minha mãe, eu vi porque eu via minha mãe. Só que minha mãe usava um chale, assim, bem bonito, sabe? E quando eu contei, eu não sabia que a Zaira usava um chale, porque minha mãe não tem. E quando eu contei, a minha mãe falou, é verdade, ela usa um chale. É assim que eu sempre vi ela, com um chale. E eu nem sabia disso. Então, e fora de outras coisas, né? Então, essa ligação com eles, pra mim, é muito forte. Não é à toa que o canal se chama Ciganístico, né? E isso veio sendo um chamado pra mim mesmo, né? Focar mais nesse trabalho cigano. Principalmente aqui dentro do canal, né? A gente tá voltando bem pra essa linhagem cigana. Já que eu não posso, por enquanto, tá falando de Orixá daqui dessa vez. Então, a gente vai focar nos ciganos. Mas eu sei como é que eu vou trazer os orixás da cá, de alguma forma. Ou pelo menos Orumilá. A gente vai trazer bastante aqui pra essa mesa. Uma mãe dá pra trazer também. Vai dar pra trazer todos, mas numa outra linguagem. E adivinha quem me trouxe, né? Quem me lembrou de alguns fatos, né? Sobre as leis herméticas, sobre a... Como é que chama, mulher? A filosofia egípcia, que dá pra gente estar colocando muito aqui. A gente vai começar a falar bastante de filosofia egípcia. Eu tinha falado que eu achava que era o hindu. A gente pode falar do hindu, mas não é. Mas o Nilo mostrou algumas coisas pra mim. A gente vai entrar muito nessa questão egípcia. Essa questão mais, vou dizer árabe, mas não. Mais voltado pro Egito, mais voltado pro Oriente. Vamos falar um pouco das leis herméticas aqui nessa mesa. Vamos estar falando sobre algumas coisas que eu acho que agora eu encontrei o ponto, né, do que a gente precisa estar fazendo nessa mesa aqui. E quem trouxe é essa mulher, né, que me guia pelos caminhos da minha vida, né. E é isso, né. Ó, eu acho que eu falei daí que eu tinha que falar. E vim agradecendo, né, a minha mãe principalmente. No começo ela não me apoiou muito, não. Quando eu comecei esse trabalho. Quando eu comecei a jogar também, ela não gostou muito. Mas eu entendi. E hoje eu acho que eu entendo. Tinha essa questão da responsabilidade espiritual, do que eu ia estar acarretando. Como o babá disse pra mim lá atrás, que eu ia abrir um portal na minha vida. Eu não fazia noção do que era, tá? Mas hoje eu tenho certeza absoluta de que realmente um portal se abriu na minha vida, né? Então existia essa preocupação se eu não estaria fazendo isso de alegre, né? Como que seria isso? E esses tempos atrás eu estava meio desanimado, né? Aí ela chegou e falou pra mim, para que eu não desistisse do meu trabalho. E quando ela me via fazendo os vídeos, ela não me via. Que ela via que existia alguma coisa além ali, né? No quanto que eu tinha me transformado, na espiritualidade que eu venho desenvolvendo. E que eu não desistisse, que eu botasse foco nesse trabalho. E eu voltei, né, com os vídeos no canal, porque isso foi importante pra mim, né? Vindo de uma mulher que tem uma sabedoria gigante, né? Eu sou fruto de uma mulher muito forte, muito guerreira, muito honesta, né? A minha mãe é a mãe de todos, eu falo, porque quem conhece minha mãe acaba se tornando um pouco filho dela. Essa é a realidade, né? Eu nunca conheci ninguém que não gostasse da minha mãe. Nunca conheci. Nunca teve uma pessoa que tenha chegado pra falar mal da minha mãe pra mim. No sentido, nossa, sua mãe me tratou mal, sua mãe é isso. Muito pelo contrário. Eu acho que minha mãe ela nem aguenta mais ver a cara de todo mundo, porque a casa da minha mãe vive abarrotada. Tudo que as pessoas querem fazer na casa da minha mãe. As pessoas sempre estão na casa da minha mãe. As pessoas querem ficar com a minha mãe. E as pessoas procuram ela pra conversar, ela pra se abrir. Tudo que minha mãe coloca a mão prospera. Minha mãe é muito próspera, minha mãe é muito abundante, né? E eu venho tentando desenvolver um pouco desse poder, né? Mas eu também acho que eu herdei isso, de tudo que eu coloco a mão,
se tornar um pouco próspero, ou pelo menos ter essa tendência a prosperar. Então eu venho agradecendo a ela pela oportunidade de nessa vida ser a filha dela, né? E ter dado um pouco desse dom que transformou e mudou a minha vida, né? Então hoje aqui nessa mesa fica a homenagem à minha mãe e fica a homenagem à dona Zaira. E por coincidência ou não, eu tentei gravar esse vídeo no dia 8, né? Que era o Dia Internacional do Povo Cigano. E fiz de tudo, gente. Pra tá... Olha, e eu decidi falar da Zaira no final da semana passada, eu acho. E eu nem lembrava que dia 8 era Dia Internacional do Povo Cigano. Quando caiu a semana, eu falei, gente, eu falo, vem aquilo, tipo, fala disso, né? E aí eu vou, tá bom, vou falar. E aí depois sempre bate, né? Alguma coisa, assim. E aí eu falei, beleza. Aí tentei, não deu certo, porque ainda tava meio ruim da gripe. E aí vim gravar hoje, né? Dia 10 de abril. Hoje fazem 5 anos que meu pai morreu, né? Meu pai morreu em 2020, né? E naquele ano era uma sexta-feira santa, quando meu pai morreu. E eu achei aquele simbolismo, né? Ali, né? Da paixão de Cristo, né? Aquele dia, pra mim, quando, né? Meu pai faleceu, tudo que... Como meu pai tinha sofrido, né? Até isso acontecer. Ficou 3 anos, né? Numa luta, né? Tentando se manter vivo, enfim, e acabar naquele dia. Pra mim aquilo foi muito simbólico, né? Então hoje fazem... E acabou que eu vim gravar nesse dia, né? Não é à toa. E ontem, no dia 9, fez 18 anos que a minha avó materna faleceu. E essa noite eu sonhei que eu encontrava a minha avó. Só que não era nenhuma das minhas 2 avós. Eu não conhecia aquela mulher. Mas pra mim ela era minha avó. E eu me emocionava tanto. Foi uma emoção tão grande. Mas foi um reencontro tão forte aquilo. Que eu acordei às 2 e pouco da manhã. Eu chorava tanto nessa cama. Eu soluçava. Sabe quando você acorda soluçando, chorando? E eu sentei na cama e eu fiquei uns 15 minutos chorando. E hoje eu acordei chorando. Sabe, eu lembrava, as lágrimas corriam nos meus olhos. Então, não é à toa que eu vim pra essa mesa hoje, né? Tá fazendo esse vídeo aí. E fica a homenagem, né? Ao meu pai, à minha avó, à minha mãe, Dona Zaira. E a minha ancestralidade toda, né? E a minha ancestralidade cigana, né? Que me acompanha pela minha Ebé Orum, né? Que aqui movimenta esse trabalho, né? E é isso, né? Então, hoje, né, aqui pra gente tá se conectando, eu escolhi tá trazendo aqui, vamos trazer 2 pedrinhas, tá bom? Vamos trazer aqui a quartzo rosa e a pirita, tá bom? Que eu acho que aqui é muito cigano, gente. Que é a pirita, né? Que representa a parte das finanças, da prosperidade. E a quartzo rosa, que é considerada a pedra do amor. Olha, que a pedra... Eu acho que rosa vermelha gosta muito da quartzo rosa. Eu sinto que ela gosta. Mas lá nas coisas dela tem uma quartzo rosa, tem uma... Como é que chama, mulher? Ai, gente, como é que chama? Esqueci. A ametista. E eu preciso pegar uma pirita pra deixar lá pra ela. E é isso. E aí, enquanto vocês escolhem, tá? Eu vou estar fazendo a oração da Dona Zaira aqui, tá bom? Pra gente. Oração da cigana Zaira do Oriente. Zaira, tu és uma linda flor que desabrocha ao amanhecer. É um espírito de grande luz que clareia minha mente, para que eu possa dar um conselho na hora certa. É o espírito que me dá força para superar todos os obstáculos de meu caminho. É a estrela brilhante que ilumina minha vida nesta terra. É o espírito divino que à noite vigia meus sonhos, impedindo a aproximação de entidades maléficas. É minha amiga espiritual, sempre me dando apoio e sabedoria. Cigana Zaira, com tuas fitas coloridas,
está sempre transmitindo a força do arco-íris, sempre transmitindo a energia da paz, harmonia e consolação. Cobre-me com tua saia, escondendo-me dos invejosos, e mostra a eles que o caminho não é este. Cigana, que ao olharmos a chama de uma vela, possamos sentir o calor de tua presença, que ao tocarmos um cristal, possamos sentir tua energia positiva, que ao sentirmos o aroma de violetas, possamos sentir que estarás ao nosso lado, nos confortando, que nesta hora possamos sentir segurança, paz, felicidade e alegria. Com teu encanto, encante os caminhos, desfaçam-se os obstáculos, a inveja, as tristezas, as ilusões, as injúrias, as calúnias, as difamações e todos os outros sentimentos negativos que teimam em nos acompanhar. Desencante todas as perturbações que existam em nossos lares. Cura aqueles que estejam doentes do espírito, da alma e da matéria. Com o poder do sol, da lua e da terra, te peço que nossos pedidos sejam atendidos. Por Santa Saracali, a padroeira dos ciganos, e por todos os espíritos ciganos que viveram e sofreram nesta terra. Nesta corrente de fé cigana, que nossos pedidos sejam atendidos. Cigana Zaira, a senhora tem o mistério do passado, do presente e do futuro. Na lua cheia tem suas magias. Nos cristais está tua energia. Com teu incenso transcendes a sabedoria. Com tua dança nos traz alegria. Das frutas emana força, e das fitas coloridas tua fama de andarilha. Com fogo revelas o futuro, o poder e as forças da natureza. Violeta e verbena são tuas essências, dama da noite, teu perfume. E Santa Saracali, nossa padroeira. Santa Sara, pelas forças das águas, pelos mistérios que carregas, possas estar sempre ao nosso lado, junto com as forças da natureza. Eu, filha dos ventos, das estrelas e da lua cheia, te peço que não nos abandone, ficando sempre ao nosso lado, pela figa, pela estrela de 5 pontas, pela estrela de Davi e pelos cristais que hão de brilhar sempre em nossas vidas. Nos dê tua proteção, que um raio de paz, saúde, amor e tranquilidade nos invadam neste momento, nos dando esperança de dias melhores. Santa Sara Milagrosa, protetora do povo cigano, abençoe a todos nós que somos filhos de um mesmo Deus. Que assim faça e está feito. Amém, Torá. Ô, tchauriô, ciganos. Laroê, pombogira cigana. Laroê. Ai, do meu olho, gente, eu não aguento, gente. Eu sou muito mole com essas coisas. Vamos lá, né? Pra quem começar o nosso jogo aí. E hoje eu fiz aqui a mandala da Cigana Zaira. Vamos ver aqui. Deixa eu colocar essas caixas pra cá. Não, se precisar a gente pega o outro baralho aqui, né? Vou deixar aqui, tá? E aqui, por último, a gente vai estar tirando um conselho aqui no oráculo das Pombolitas. Vou deixar aqui porque senão eu esqueço, né? Se eu não tirar... Então eu não ando com a cabeça muito boa, não. Eu ando muito esquecida. Desculpa, gente, que eu ainda tô tossindo. Eu nem sei como é que eu não tossi muito aqui, que eu achei que eu ia tossir pra caramba. Porque eu já tossi muito o dia inteiro. Ô, tchauriô, ciganos. Vou estar aqui mostrando pra vocês, melhor falando, né? A mandala que eu criei aqui, pra gente tá fazendo o jogo das ciganas ainda. Isso aí. Vou jogar o perfume aqui, né? Vamos jogar o perfume aqui dessas mulheres. Eita, moleque. Vamos trabalhar hoje. Vamos embora. Traz aí. Traga os seus mistérios do povo cigano pra essa mesa hoje. Tô precisando de mulher. Vai, deixa eu pegar aqui a mandala que eu fiz. Vambora. Aqui hoje, né? Já que a dona Zaira, ela é a cigana dos ventos, resolvi falar um pouco de destino. Aqui, hoje, né? Já que a gente vai falar de ciganos também, vamos falar de destino. Com esse trabalho que a Rosa Vermelha tem na minha vida, de me guiar muito rumo ao meu destino. Então, eu resolvi perguntar o quê? Para onde os ventos do destino estão te guiando? Ou está te guiando, né? E a gente vai fazer pro oráculo 1, 2, 3,
4, 5 perguntas. Qual a etapa do destino você está nesse momento? Para onde o destino está te levando, tá? A outra é qual o propósito desta jornada? Qual obstáculo que pode estar travando você de chegar a esse destino, né? E um conselho das mulheres aí pra vocês, tá bom? Então, a gente vai estar começando aqui. Segura aí, tá? Deixa eu passar mais pra cá, né? Vamos embora. Vamos começar aqui com quartzo rosa. Essa quartzo rosa. E eu ainda vou tomar banho. Quando sair dessa mesa, deve ser quase meia-noite, eu acho. É, amanhã é sexta-feira, né? Então não dá pra passar o dia inteiro morrendo. Não tem problema. Vamos embora, mulher. Vamos lá. Nossa. Gente, eu juro que eu vi a Santa Sara balançando. Eu falei, gente, vai cair. Oxi. Ué, tá balançando por quê, mulher? Que horror. Tava virado. Ô, tchau, Oriossigans. Pra quem se conectou com o quartzo rosa, para onde o destino dos consulentes, né, que se conectaram com o quartzo rosa, para onde o destino está guiando eles nesse momento. Sou poeira, poeira de existência. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Sou poeira. Vamos começar com esse, né? Poeira de existência. Sou real e eterna, eu sou rainha. Sou rainha, sou mais eu. Qual a etapa do destino eles estão nesse momento? Em castelos eu vivi, mas nas tendas fui feliz. Fiz o meu reinado pelas estradas. O meu mundo é encantado. Fiz o meu reinado pelas estradas. O meu mundo é encantado. Sou cigana, sou raiz. 7 raios eu venci. Passei por cachoeiras, plantei sementes. Mas nas chamas ardentes foi que eu venci. Sou rainha, sou mais eu. Sou rainha cigana. Para onde o destino está levando eles nesse momento? Soberana na estrada de madrugada. O sol e a lua são a minha morada. Fiz o meu reinado pelas estradas. O meu mundo é encantado. Para onde o destino está te levando? Qual o propósito desta jornada? É o primeiro S, abraço. Qual o possível obstáculo para que eles estejam alcançando? Não, não virou essa, tá? Só virou essa daqui, o navio.
conselho. Espelho na alma, mais uma, tirei duas aqui. Brinde a liberdade. Ah, não, não, esse daqui eu vou pegar, destino e ousadia, não tem como. Olha, eu vou olhar outra, tá? Eu vou. Ó, gente, aqui eu tenho carta dos enamorados. Página de paus. Aqui é o 10 de paus e o 6 de copas. Aqui eu tenho a criança e o caixão. Por que tava assim agora? Ah, acho que tava assim, né? Aqui a raposa com o cachorro. E aqui eu tenho o navio e a causa. Aqui no fundo do baralho eu tenho o mago. Aqui eu tenho as nuvens. E aqui eu tenho 10 de ouros. Então, vamos lá, tá? Aqui o que eu vejo, tá? Na primeira pergunta, qual a etapa do destino que você está? Eu vejo que você tá numa etapa, eu vou dizer assim pra vocês, uma etapa de decisões, tá? É um momento decisivo na sua vida. Essa é a etapa que você está nesse momento. Eu vou falar que é uma etapa que... Eu vou falar decisões, mas é isso mesmo. Decisões que precisam ser tomadas, não deixam de ser, né? Pode ser que nesse momento você seja direcionado a tomar algumas decisões, mas eu vejo que é uma etapa decisiva. O seu destino, né? A etapa que você está do seu destino é uma fase decisiva na sua vida. Onde muitas decisões vão ser tomadas, ou que você precise tomar, ou alguma situação assim, tá bom? E não deixa de ser uma etapa, talvez, apaixonante. Uma etapa contagiante para algumas pessoas aqui. Por mais que não esteja aparecendo. Que isso talvez você não tenha essa percepção nesse momento, tá? Ou você não ache, mas tem uma grande tendência, eu vou um pouco mais além aqui, de talvez fazer vocês se apaixonarem por vocês mesmos nesse momento. Né? Ou transformarem o olhar que vocês têm, né, com relação a vocês, a vida de vocês, tá? Nesse momento. Mas eu vejo vocês num momento decisivo. Eu vejo aqui que é um início, um novo início para vocês. E aqui eu vou estar falando isso porque eu vejo uma energia aqui, bem espiritual, mas pode estar falando de uma nova jornada. Para algumas pessoas pode ser, tá? Com relação à espiritualidade, tá? É como se fosse uma etapa, olha, também inteira. Eu diria para vocês assim, é um novo início após, ou é um novo início que vai... Calma, mulher. Bota as palavras direito na minha boca. Como se algo estivesse se iniciando. Por isso que é uma fase decisiva. Você pode estar entrando numa nova jornada. Tá? Vou dizer que é uma nova jornada após um período árduo, período doloroso, um período exaustivo aqui para algumas pessoas. É como se fosse... Acho que agora eu não entendi. É uma fase decisiva de uma nova jornada rumo ao seu passado. Ou algumas informações ou transformações com relação ao seu passado. Como se... Por isso que eu falei que é uma fase apaixonante. É como se fosse gerar em você um novo brilho, um novo entusiasmo, tá?
após, eu vou dizer isso, tá? Após um período ou um período árduo, ou pode ser fazendo você reviver, eu vou estar falando assim, após as situações de dificuldades que vocês tiveram com relação ao passado de vocês. Pode ter sido aqui, para algumas pessoas, até gerado com relação à infância ou problemas familiares. É como se fosse um momento, eu vou estar falando de renascimento, né? Porque é uma fase de renascimento aqui, para algumas pessoas. Vocês vão renascer após essas turbulências que vocês viveram. Ou vão estar superando, virando as costas para essas dores do passado. Ou esses pesos, essas bagagens do passado. Aqui, por isso que é um momento decisivo. É o momento de abandonar essas prisões do passado. Ou situações que te aprisionam com relação ao passado. Então, qual etapa do destino você tá? De virar as costas para o seu passado. Para algumas pessoas é isso. Para outras pessoas, eu diria aqui que é um novo início, ou não é um novo início, mas é como se estivesse iniciando uma jornada para vocês, tá? Ou possa estar aparecendo algo novo com relação a essa jornada. Para algumas pessoas é uma jornada espiritual, que não tá fácil, né? Esse retorno ao passado, talvez estar encontrando ou acessando, tendo informações, as bagagens do passado. Ou por que nesse momento é como se trouxesse a clareza, né, mulher? É o início dessa jornada. Vocês estão entrando no início dessa jornada, né? É o início. Tem muito ainda a percorrer. Essa jornada não está sendo fácil. Ela está sendo dolorosa. Essa volta, esse olhar para o passado pode estar trazendo algumas informações. É isso mesmo. Aqui. Agora que eu entendi. Olha o caminho aqui, né? Pode ser com relação... Eu vou falar isso, tá? Para algumas pessoas pode ser com relação à ancestralidade familiar, tá? Ou com relação a essa raiz da família, né? Do lar, né? Desse ambiente familiar de vocês. É como se fosse uma viagem ao passado. É isso, né? É como se você estivesse mergulhando. Para algumas pessoas, talvez mergulhando nisso, tá? E como eu falei, para muitas pessoas, trouxe essa... Hoje é como se você estivesse tendo acesso, né? Acesso a essa informação. Como se você estivesse acessando essas informações nesse momento, tá bom? E isso não tá sendo fácil, né? Para vocês. Essa luz que vocês estão acessando não tá fácil, tá pesado. Olhar para o passado tá sendo difícil. Caminhar nessa jornada, ir de encontro ao passado, não tá sendo fácil. É um momento decisivo e vem pedindo para que você não desista. Apesar do peso que está tendo, é o início de algo muito transformador na vida de vocês, tá? Então, essa é como se, aqui o que eu vejo, é como se você estivesse indo de encontro com o passado. É como se você estivesse andando na contramão. Vocês não estão indo para frente, vocês estão indo para trás. Mas isso, para algumas pessoas aqui, é uma questão, que nem eu disse aqui, é um momento decisivo. É um momento decisivo, tá? Para vocês. Por quê? Para onde o destino tá te levando? Tá te levando para um... Aqui eu vou falar ciclos que se encerram. Para muitas pessoas aqui tem essa questão de ciclos que se fecham, tá bom? Pode ser com relação a esse passado. Para vocês todos é com relação a esse passado. Ao passado de vocês. Para quem tem aqui bagagens... o que eu vou estar... mulher. Aqui pode estar falando mesmo. Né? Para algumas pessoas é o encontro com o passado. Mas em que sentido? Que nem eu falei. Que dores do passado tá muito ligado à infância. E a essa fase de adolescência. Aqui, tá? É como se fosse o encontro, vou falar assim, com a criança interior. Então, é um momento decisivo aqui. Podem ser pessoas que não tenham esse olhar
não gostem de si. Vão ter que aprender a reconhecer. Eu vou falar o potencial, mas são pessoas aqui que vão se apaixonar por si. Vão ter, é como se vocês fossem aprenderem a se amar, a se valorizar. Vocês vão se apaixonar por vocês mesmos. Porque são pessoas aqui que podem ter sofrido exatamente com isso, com rejeição no passado. Para algumas pessoas, nessa parte de infância. Para quem tem essa parte ligado, aí se você tem, eu vejo que pode ter muitas dores com relação a essa fase, né, mulher? Da adolescência, da infância, né? Pode ter tido até com relação a paixões, né? Com amores do passado. Então aqui é um processo de cura, né? Qual etapa você está do destino? É um momento decisivo de cura, eu vou estar falando aqui. É um processo, é por isso que vocês estão andando na contramão, de volta com o passado. Porque isso vai estar fechando os ciclos dolorosos da vida de vocês. Para onde o destino está te levando? Para finais de ciclo. Para transformar essas bagagens, essas dores com relação ao passado de vocês. Aqui, para a maioria das pessoas é isso. E trazendo, fechando ciclos para trazer um renascimento, né? Para poder trazer, como é que eu posso falar para vocês? Eu vou falar que é uma nova jornada, que não deixa de ser, né? Mas aqui é um renascimento que vocês vão estar ganhando, até para onde o destino está te levando. Para cura, para fechamento de ciclos e para um renascimento. Aqui é o encontro com a criança interior. É fechar ciclos com essa criança que ainda existe dentro de vocês. Para muitas pessoas é. Aqui é curar esses processos, tá bom? Para aqui tem muito, né? Essa questão aí que eu vejo muito com essa parte de família, adolescência, enfim, né? Aqui pode ser medos, traumas. São traumas, medos, né? Que podem trazer alguns distúrbios para vocês de ordem mental. Podem fazer de vocês pessoas inseguras, pessoas que têm dificuldade de enfrentar a realidade, as dificuldades da vida. Vocês se sentem muito perdidos, né? São pessoas que podem se sentir perdidas aqui, né? Para outras, tá? Bom, para outras não. Aqui o que eu vou dizer, não é nem para outras. Aqui, independente, vocês tiveram uma infância muito conturbada, uma infância muito dolorosa. Esses processos de infância e adolescência não foi fácil, né? Aqui vem pedindo esse resgate da criança interior, encerrar ciclos com relação à criança interior, tá? Para a maioria das pessoas aqui. Mas aqui é esse encontro também com o passado, mas não só com relação a você aqui. Aqui é curar estruturas familiares também. Pode ser essa questão de base familiar, ancestral. Entender esses padrões para estar curando, para estar finalizando, né, mulher? Eu vejo muito com relação a isso aqui, tá bom? Para vocês. Transformar as situações. Aqui é um processo de estar transformando essas situações, tá bom? Que podem trazer medo, que podem deixar vocês paralisados, né? Trazendo para vocês uma nova jornada, né? Uma nova direção, um novo caminho para vocês, tá bom? Qual o propósito dessa jornada? O que eu diria para vocês aqui? O propósito dessa jornada é trazer conhecimento. Eu vou estar falando para vocês. Sabedoria, tá? Com relação aqui aos seus protetores, ou a sua proteção, ou seus guardiões espirituais, né? Aqui é o encontro, além com essa proteção, aqui é a proteção espiritual, te trazer uma proteção espiritual. Aqui na grande maioria das pessoas é te trazer, deixar clara essa proteção, que vocês são pessoas protegidas espiritualmente, que te trazem essa proteção espiritual. Aqui é trazer a sabedoria, né, mulher? É mostrar para vocês, aqui é a intuição, tá aí? Não deixa de ser intuição, tá bom? Para algumas pessoas é mostrar o poder que vocês têm com relação à intuição, mas também com relação, não é só a intuição, eu tô tentando buscar a palavra, a estratégia, né? Te ensinar
habilidades. É isso, essa é a palavra, né? Sabedoria. O propósito é de trazer as habilidades. É as habilidades, né, mulher? Necessárias, né? Ou te mostrar, ou te despertar as habilidades necessárias para que você adquira o conhecimento. Aqui também é o conhecimento necessário para estar transformando essa situação, tá bom? Que você tenha a força e a determinação, a estratégia, né, mulher? Não, e o foco. Aqui você não perca o foco também, tá bom? Porque o que acontece? A cabeça de vocês tem uma tendência muito grande, pelos medos, a vocês estarem se sabotando. Eu vou estar dizendo assim, tá bom? Então aqui o propósito vai te mostrar essa proteção espiritual, a sabedoria, vai estar te revelando a sabedoria, te mostrando o foco, as habilidades que você possui, né? Vai estar te fortalecendo, essa é a palavra, com relação à sua força. E não é só sua força. Te livrar de uma carência, talvez, pessoal. Porque aqui são pessoas que se sentiam desprotegidas. Aqui são pessoas que podiam não se achar inteligentes, né? Não se acharem inteligentes, se sentirem desprotegidas. E a espiritualidade vai estar... O propósito é estar te mostrando exatamente o oposto. O quão habilidoso você é. Tá te iluminando perante as suas habilidades, te moldando perante as estratégias, te mostrando que você é uma pessoa estrategista, não é nem te moldando, te mostrando que você é uma pessoa estrategista, que você tem essa habilidade estratégica, o poder de observar. O propósito é que você saiba observar o momento certo de estar agindo, está desenvolvendo essas habilidades psíquicas, porque aqui algumas pessoas têm habilidades psíquicas. Para algumas pessoas, as habilidades manuais, né, aqui. Ou pessoas aqui que possuem habilidades de lidar com magias, né. Aqui são pessoas que têm o poder, tá? Mostrar para vocês o quão próspero vocês são. São pessoas prósperas aqui, né? Tem essa questão da prosperidade aqui para vocês. Quanto vocês podem estar transformando o futuro e o destino de vocês, no momento que vocês conseguirem deixar o passado para trás. Aqui é estar desenvolvendo também essa questão de lealdade, tá? Com relação a você, aos seus propósitos de vida, né? E mostrando o quão a espiritualidade, os seus protetores espirituais são leais a você. Que você não tá sozinho, que você não tá desprotegido, que você não tá abandonado. Tá bom? Aqui é um guardião, eu vou estar dizendo para vocês, um guardião familiar aqui, né? É um guardião familiar, ligado à família de vocês. Tá? Aqui para algumas pessoas, aqui interessante, quem veio aqui. Eu vou estar falando isso, talvez uma figura de criança, talvez um herê. Para algumas pessoas pode ter, tá? É ligado ao passado, né? Deixa de ser. Talvez para quem trabalha com essa linha de trabalho, é uma que tem essa, né, essa linha de trabalho, vai estar ajudando muito vocês a estarem curando, se curando com relação a essas dores, né, que vocês passaram da infância, essa cura da criança interior, tá? E aqui eu diria muito isso, que pode ser um guardião, um protetor ligado à família, tá? Um ancestral familiar aí, né? Que vai estar te ajudando. De alguma forma tem alguma ligação familiar e ela vai estar te ajudando a estar curando essa criança interior dentro de você, tá bom? Então, para quem tem, tente se conectar mais. Ela vai estar trazendo alegria, né? A felicidade para o seu caminho. Vai estar fazendo você se encontrar com essa criança e tá tendo esse encontro com você mesmo. Tá se enxergando diante desse seu potencial, tá bom? Aqui. E aqui eu diria muito. Aqui são pessoas
que podem, que eu disse, além de se sentirem proibidos, podem ter passado na infância, sabe, por aqueles processos de que talvez os pais, né, não te achassem muito inteligente, ou você se achasse burro diante de algumas situações, sabe? Me veio isso aqui, tá? É a cura disso. É te mostrar que isso ficou lá no passado. Que você é uma pessoa altamente inteligente, uma pessoa capaz de enxergar longe. Né? Aqui, você tem a habilidade, é só saber o momento certo de estar agindo. E você sabe o momento certo de agir. Você pode se sentir inferior. Complexo de inferioridade. Aqui são pessoas que se sentiram desprotegidas quando eram crianças. E aqui vocês possuem uma proteção espiritual muito forte. Aqui. Vocês nunca tiveram abandonados em nenhum momento. E isso que a espiritualidade quer que você saiba. Em que nenhum momento você ficou abandonado. Tá? Você pode se achar, inclusive, que diante desse caminho árduo, aqui são pessoas que têm um caminho árduo, tiveram, desde a infância, um caminho muito difícil, né? Mas vocês nunca tiveram desprotegidos, vocês sempre foram guiados, né? E que vocês também, por esse caminho doloroso, vocês não achem que as coisas estejam demorando demais. Aqui é uma questão de estratégia. As coisas vão acontecer no momento que tenham que acontecer. Comece a olhar um pouco à frente. Eu diria isso pra vocês. Enxergue ao longe. É um momento decisivo que vocês estão passando na vida de vocês, tá? Aqui os obstáculos. O obstáculo pra vocês, aqui, que eu diria, tá? Tá muito ligado ao passado de vocês, mas essa questão pra muitas pessoas com relação à infância, essa parte, né, que eu disse, da adolescência, mas aqui tem muito, sim, como é que eu posso falar pra vocês? Algo ligado a essa parte familiar, tá bom? Aqui, como eu tenho 6 de copas, um navio com a casa, eu diria muito que seria com relação a... Eu vou falar ancestrais, mas podem ser, né? Eu vou falar isso. Eu prefiro falar ancestralidade, eu acho melhor, né? Eu não vou entrar nesses detalhes muito grandes, mas eu bati o olho aqui e eu vi. Para algumas pessoas pode ser, né? Pode ter alguma coisa aí, eu vou falar passado, mas aqui é passado mesmo, tá? A lei túmulo, eu vou dizer assim, tá? Com relação a essa parte da família. Então aqui pode ser um padrão mesmo ancestral que se repete, né? Desses problemas que eu vou dizer, pode ter problemas com criança. Algumas famílias podem ter problemas com criança, né? É como se algo tivesse que ser curado ainda enquanto vocês são crianças. Pode ser um padrão que se repetem com as crianças da família. Ou, como é que eu posso dizer? Que nem esses traumas, esses medos aqui, normalmente são gerados no período da infância. Já é uma coisa meio que estruturada, né, dentro da família. É como se isso tivesse que ser quebrado na infância, ou para algumas pessoas nessas gerações futuras, nas próximas crianças. Ou vai ser quebrado em você, por isso que é um momento decisivo, para que as próximas gerações, é o final de um ciclo, para que as próximas gerações não sejam afetadas por esses padrões. Então aqui é voltar ao passado, para estar entendendo essa estrutura familiar, o que gera esses problemas na infância, porque isso não foi só em você. Isso foram com seus pais, muito provavelmente para quem tem irmãos, podem ter a mesma sensação, ou os irmãos também sentirem a mesma coisa, tá? Aqui, então, foram os pais, podem ter sido os avós, os tios. Aqui tem muito essa dor, é uma dor enraizada, aqui, que precisa ser curada, tá bom? Aqui vai precisar olhar para trás, olhar para o passado, para estar conseguindo encerrar esse ciclo. Não tá sendo fácil. É um ciclo doloroso, né? Aqui. Para algumas pessoas, pode ter muito que me veio aqui. Padrões inconstantes. É como se num momento a sua vida estivesse lá em cima, e de repente a sua vida estivesse lá embaixo.
É como se fosse algo... Aqui não tem a roda da fortuna, mas eu sinto isso. Como se oscilasse muito a vida de vocês. Pode ter essa questão de oscilar também para algumas pessoas, tá? Muitos altos e baixos, né? Com relação a isso, tá? Aqui, eu diria para vocês não ficarem confusos diante das mensagens que você recebe, ou que vocês recebem, os insights que vocês recebem, tá bom? Com relação à espiritualidade. Vocês vão receber mensagens da espiritualidade, tá? Ou mensagens que podem estar tentando tumultuar esse período, porque é um período decisivo. Então, saiba separar a intuição da loucura. Cuidado para não ir pro CAPS, igual eu, tá? Tô quase lá já, porque então, tem hora que, pelo amor de Deus, Deus quer me deixar louca. Não, gente, tem hora que você não sabe mais. Eu falo, sou eu que estou pensando, né? Assim, o que é que tá acontecendo? Porque tem hora que a gente fica confuso mesmo, né? Mas, então, tente não se... Eu vou dizer isso, né, mulher? Não se afastar desse caminho. Tente ouvir a sua espiritualidade. Aqui. Tente não ficar confuso perante as mensagens, porque vão chegar muitas mensagens para vocês. Eu digo isso, essa comunicação, né, da espiritualidade para vocês. Então, tentem não ficar confusos ou não se dispersarem, tá? Com medo. Aqui pode dar medo, pode dar confusão. Vocês podem ficar confusos no meio desse caminho, tá? Mas aqui é exatamente isso, é a cura com desse padrão. Para que as próximas, é o fim do ciclo, para que os próximos que venham não sofram do mesmo problema, tá? Que não venham sofrer nas mesmas dores, tá bom? Aqui, tá? Nesse momento, você pode... É bem isso, né, mulher? Você pode estar se sentindo... Para algumas pessoas tem essa sensação de estagnação. Como se as coisas não estivessem mudando, tá? Mas as coisas estão se transformando, por mais que você não veja. Alguns sacrifícios, eles vão ter que ser realizados, né? Para que você encontre essa luz, esta cura, tá? Vai ter que começar a enxergar as coisas por um novo ângulo, por uma nova perspectiva. Esse peso de hoje, apesar de parecer que as coisas estão estagnadas, você pode não estar vendo, mas as coisas estão se transformando. Alguém está trabalhando para que esse novo início, o fim desse ciclo seja realizado na vida de vocês, tá? É um momento decisivo. E aqui é a cura de um padrão familiar, tá? Para algumas pessoas, tá bom? Vamos para a primeira carta aqui, que foi Espelho da Alma. O espelho reflete mais que sua aparência. Ele revela aquilo que você esconde de si mesmo, as dores. Enfrente suas verdades com coragem, pois é ali que reside seu verdadeiro poder. Sua força está em se aceitar por completo. Brinde à liberdade. Erga um brinde à liberdade. Permita-se saborear os prazeres da vida, mas sem perder sua essência. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo, mas em escolher o que realmente te faz feliz. Destino e ousadia. As portas estão se abrindo, mas a decisão de atravessá-las é sua. Não hesite diante das oportunidades. Lembre-se, quem ousa conquista. A pombagira te encoraja a seguir sem medo. É isso aí. Bom, espero que vocês tenham entendido, né? Então aqui, para algumas pessoas, que eu disse, mas aqui eu falei, podem ser processos amorosos com relação ao passado, mas aqui tá muito ligado a essa questão da infância. E aqui é um padrão que se repete nas gerações. Então, que nem eu disse, aqui pode a mãe e o pai ter passado, os irmãos terem a mesma sensação, os tios têm, sabe? É um padrão. E isso são coisas que acontecem, que vocês trazem desde a infância. São situações que marcaram muito vocês na infância, tá? Eu sinto isso. Ali é a parte que tá que mais afeta, tá? Eu vou estar falando isso. E vocês vêm trazendo isso pra vida, né? São traumas que foram gerados durante a infância. E isso é um padrão. Acontece na família, acontece em várias gerações. Então, para quem se conectou com a pirita, para onde o destino tá guiando eles nesse momento, tá?
Dona Zaira, qual etapa do destino eles estão nesse momento? As. O início também. As de espadas. 7 de ouros. Mais uma, porque ela fala 3, tá? 3 de paus. 3 de espadas. Caiu na mesa. E caiu virado, hein? A força. De novo, mago aqui. Caraca. 2 vezes. Qual Não, aqui é qual etapa do destino eles estão, né? Para onde o destino está levando eles nesse momento. Os pássaros. A carta. Eu nem perguntei. Deixa eu perguntar. Qual o propósito dessa jornada? Já nem sei também se eu perguntei, porque já tô me ficando meio perturbada aqui. Os livros. A montanha. Os obstáculos. A torre. Os caminhos. O jardim. O conselho. Conselho. Linhagem de poder. Ciclos da lua. Porque sou uma cigana, sempre tenho aonde ir. A lua me protege desde o dia em que eu nasci. Vestida para reinar. Eita! Celebração da lua. Vambora. Aqui a gente tem a força. Aqui eu tenho as de espadas, 7 de ouros com 3 de paus. Tá bom? Aqui eu tenho os pássaros com os caminhos. Aqui eu tenho o livro com a montanha. E aqui eu tenho a torre com os caminhos. Aqui eu tenho o jardim. Aqui o 3 de espadas. E aqui eu tenho o mago, tá bom? Então, aqui, qual etapa do destino você está? Aqui eu vou estar dizendo muito isso, tá? Aqui a etapa que você tá, talvez de você tá indo de encontro com a sua verdade. Aqui eu diria isso. Aqui são pessoas que estão ganhando forças, eu vou dizer assim, ou descobrindo, ou se descobrindo, né? Com relação aos seus próprios instintos, a força que carregam. Que aqui são pessoas muito fortes. Então, aqui eu diria que é a etapa que você tá é de encontro com seus próprios instintos. Reconhecer a sua força, ou conhecer a sua força perante a vida. Aqui a maioria das pessoas aqui tem a ver com isso, tá bom?
Aqui, porque o que eu diria pra vocês, aqui tá falando, vai falar de novos inícios também, aqui, porque a gente tem um as, né? Mas aqui tá muito ligado à mente, né? Aqui é esse encontro, isso que eu disse, que é reconhecer essa verdade aqui, né? Porque tem esse encontro com a verdade aqui, né? É uma verdade que vem à luz. Então, é como se vocês estivessem ganhando luz com relação às suas próprias verdades, tá? Eu vou estar dizendo isso aqui, que essa é uma parte. Aqui vai falar muito dessa questão mental, aqui também. Aqui são pessoas muito... Aqui tem essas pessoas muito intuitivas, tem insights, tá? São pessoas criativas. Então, aqui é como se você estivesse indo de encontro com você, tá? Com o seu poder de criar, de procriar aquilo que você tem em mente, né? Tá reconhecendo aqui a intuição que vocês têm. Aqui são pessoas que se baseiam muito pela verdade, tá? Aqui são verdades sobre vocês mesmos que estão vindo à luz, tá? E aqui, essas verdades, esse encontro, tá? É um encontro, assim, como é que eu posso dizer? Isso já começou a acontecer na vida de vocês. Não é algo que vai começar. Não, isso já está acontecendo nesse momento. Essa semente já está plantada, tá? E isso, eu vou estar dizendo, que é para estar trazendo uma expansão muito grande para vocês. E aqui eu diria muito que é com relação a essa questão da força, dos potenciais e com relação à expansão da consciência, a expansão da mente. Aqui a gente pode estar falando de telepatas, né? Para algumas pessoas, tá? Talvez vocês venham se reconhecer. Vim reconhecendo essas habilidades, eu vou dizer também, mas há essa força que talvez vocês não entendam muito bem. Aqui são telepatas. Isso pode estar se expandindo aqui para muitas pessoas. Ou essa conexão aqui, ai meu Deus, com... Eu vou estar falando isso porque é verdade. Aqui eu tenho a carta do jardim. Para mim aqui vai falar de sociedades, né? Comunidades. Com as suas comunidades, eu vou estar dizendo isso. Para algumas pessoas podem ser espirituais ou não, tá? Ou até mesmo, aqui podem ser habilidades com relação à magia. Para algumas pessoas com relação a ervas, né? Esse potencial aqui é magia, porque eu tenho mago também, tá? Para algumas pessoas pode estar falando de magia. Essas habilidades com magia, com ervas, né? Aqui é a expansão. E aqui eu falo com telepatas, tá? Com pessoas que talvez tenham essa questão aqui do... Pode ser tanto frontal, né? Aqui eu vou falar o frontal, porque pra mim tem mais a ver com isso. O poder da mente, né? Aqui de vocês. Vocês têm uma força mental muito forte. E tem uma habilidade também, eu vou estar falando isso, de estar co-criando. Ou criando, né? As coisas na vida de vocês. Então aqui vocês têm que observar muito aquilo que vocês plantam na cabeça de vocês. Porque aquilo que vocês plantam, vocês têm força, tá? Pra estar fazendo isso. Tá acontecendo, isso se expandindo. Então, qual etapa do destino você tá? De vocês conhecer as suas habilidades, seus potenciais, tá? A sua força. Eu vou estar falando isso nesse momento, tá? Com relação aos seus instintos, enfim. Isso. E as habilidades que você tem também aqui, tá? Para onde o destino tá te levando? Eu vou estar falando aqui que talvez seja... Aqui eu vejo muito. Aqui tá? Eu vou estar falando isso que tem... A você ganhar uma liberdade, né, mulher? Eu vou estar falando isso aqui. Que é... Talvez essa jornada, talvez também tenha isso, né? Para onde o destino tá te levando? Olha, é como se o destino... Puta merda, mulher. Quebrar contratos ou se livrar de alguns contratos. É isso aqui. Nossa, que pra você... Nossa, pode... Gente, não, mulher, não vou falar isso aqui. Pra mim, o insight que deu, tá? Alguns contratos espirituais. Aqui. Né? Aqui os pássaros, né? Alguns contratos espirituais, para algumas pessoas, pode estar um pouco oculto. Vocês não conseguem ainda. Ou vocês não sabem, ou vocês não têm percepção. Por isso que são verdades que começam a vir à luz, tá bom? Então, aqui,
vocês precisam ter em mente que a força que vocês têm, até mesmo com relação a essa espiritualidade, essas comunidades espirituais, para algumas pessoas, tá? Que nem eu falei, vocês são muito ligados à magia, né? Aqui são pessoas aqui, estão ligadas, tá? A essa força, tá? É como se isso, para algumas pessoas, essas habilidades já estão em expansão. Mas aqui, para onde o destino tá te levando? Aqui eu vejo isso. A liberdade, me veio isso, liberdade com relação a alguns contratos. Ou contratos espirituais, como dizem, que de alguma forma te trazem bloqueios para sua vida, né? Ou tornam o caminho de vocês mais dificultoso, tá? Para algumas pessoas, tá? Ou vai estar revelando o porquê alguns obstáculos acabam acontecendo na vida de vocês, tá? Esses contratos trazem alguns bloqueios. É como se isso ainda tivesse meio oculto, ou isso é meio oculto para algumas pessoas. Ou pode estar oculto, né, mulher? Thaís, como assim contratos? Todos nós fazemos pactos, né? Pactos, ou a gente acaba assumindo, eu vou falar assim, né? Alguns compromissos antes de vir para a Terra. Todos nós, tá? E para algumas pessoas, isso pode ser bem forte. Então, isso pode estar gerando obstáculos no caminho de vocês, tá? E o obstáculo aqui talvez seja te afastar do seu verdadeiro caminho, que é enxergar essa força. Criar essas habilidades para algumas pessoas. Para algumas pessoas aqui, traz sofrimento, ou trazendo sofrimentos. Desculpa, gente. Acaba gerando alguns sofrimentos desnecessários aqui. Apego, né? Para algumas pessoas podem gerar apego, algumas situações, né? Para algumas pessoas pode... Como é que é aqui, mulher? Não é... Ah, sim. Eu entendi aqui. Agora, tá. Depois eu vou estar falando isso aqui. Essas verdades... Eu vou trazer aqui nos obstáculos, melhor. Eu só não posso esquecer o que eu vi ali, tá? Para algumas pessoas pode ser isso, tá? Que nem eu disse. Para outras pessoas pode ser a liberdade com relação ao trabalho, tá? Ao trabalho. Ou as estruturas, ou algumas estruturas da sua vida, né? Que podem... Como é que eu posso dizer assim, mulher? Algumas estruturas que estão no seu caminho. Aqui, essas estruturas, eu vejo muito com relação ao trabalho, né? Aqui para algumas pessoas, tá bom? Uma liberdade maior com relação a essa parte de trabalho. Ou estarem livrando vocês de algum trabalho, alguma coisa que vocês executam, tá? Que de alguma forma, talvez não seja o caminho de vocês de verdade. É como se talvez tivessem te levando ou tá te mostrando a sua verdadeira habilidade. Talvez vocês estejam presos hoje num trabalho que não é para vocês. Eu vejo que para algumas pessoas pode estar trazendo essa liberdade com relação ao trabalho. Então, talvez vocês estarem encontrando seus verdadeiros propósitos, tá? Entendeu? Com relação a isso. Talvez hoje o trabalho que você execute não seja o trabalho que você faz. Então, talvez vai estar te levando para um novo trabalho. Ou uma nova habilidade, tá? Tem alguma coisa com relação aqui, é isso. Para algumas pessoas que nem é isso, tá? Para algumas pessoas pode ser a liberdade com relação a alguns contratos, tá? Ou com situações passageiras, né, mulher? Com algumas situações aí passageiras que podiam estar gerando algum obstáculo no caminho de vocês, tá? Pode estar livrando também, pra onde o destino tá levando. Meio que... Eu não vou falar encerrar,
Mas talvez tá livrando vocês com relação a esses obstáculos, tá bom? Podia estar travando, ou podia estar trazendo algum bloqueio com relação ao caminho de vocês, tá bom? Pra algumas pessoas. É que eu tô tentando encontrar outra coisa, que eu vi até agora, eu tô aqui, ué, né? Qual o propósito desta jornada? Te dar liberdade. Aqui para algumas pessoas é a carta de euforia. É te dar liberdade, tá? O propósito dessa jornada é trazer a liberdade. Trazer o conhecimento e te livrar dos obstáculos, né? Aqui, tá bom? Para muitas pessoas é isso, tá? Eu diria isso, tá bom? De trazer à tona aquilo que tá oculto e que pode estar trazendo obstáculos e tornando a caminhada de vocês mais lenta, porque aqui a caminhada de vocês pode estar muito lenta para algumas pessoas, tá bom? Então, eu vejo muito com relação ao propósito dessa jornada é isso, tá bom? De trazer a liberdade. Aqui é a carta de euforia. Para algumas pessoas é a liberdade, é você se sentir livre, né? Aqui, como se que é isso que eu vejo aqui, gente, como se estivesse quebrando algum pacto, algum contrato que vocês tenham. Aqui eu não vejo união. Não vejo união, não vejo essa questão de relacionamentos, tá? Das pessoas. Aqui eu não vejo. Qual o propósito dessa jornada? Que eu disse que era esse, tá? Aqui, para algumas pessoas também tem essa... E tá... Para algumas pessoas não. Aqui também é tá estruturando os caminhos de vocês, tá? Trazendo ou criando uma estrutura melhor, tá? Para o caminho de vocês, para a jornada de vocês aqui, tá? Porque aqui são pessoas que têm os caminhos abertos, tá? Mas aqui, de alguma forma, alguma coisa tá gerando obstáculo no caminho de vocês, tá? Então, aqui, eu vejo, tá? Com relação a isso. Os obstáculos, que nem eu disse aqui, o obstáculo para mim aqui é bem claro, tá afastando vocês do caminho de vocês, tá? Aqui tá afastando vocês do caminho. Aqui são pessoas que podem ter uma tendência muito grande a se isolarem, tá bom? Vocês são pessoas bem estruturadas. Aqui não são pessoas que têm problemas com relação mental, assim, não. Vocês são pessoas bem expansivas, né? Aqui eu vejo que são pessoas... E aqui são pessoas que onde coloca a mão prospera, as coisas prosperam, tá? Vocês têm essa parte telepática e esse dom o que vocês colocam a mão expande. E vocês precisam reconhecer essa força, tá? Aqui de vocês precisam, tá? Reconhecerem isso, tá bom? E aqui tem uma tendência de pessoas que podem ter uma tendência a se isolarem, terem momentos mais de solitude, preferirem ficarem sozinhas. Aqui tem uma tendência a se afastarem. São pessoas aqui que têm uma tendência, talvez, eu vou estar falando isso, a se sentirem um pouco vazios, como se vocês sofressem por algo que nem vocês mesmos sabem o porquê vocês sofrem, né? Podem estar gerando isso. Esse sentimento de dor, pessoas que podem se sentir tristes, pessoas que podem se sentir entediados, desanimados perante a vida. Aqui são pessoas que têm uma tendência a quererem ficar sozinhas, né? E são pessoas aqui apegadas. Por algum... Vocês têm essa sensação de apego, né? Como é que eu posso falar? Mas aqui, apegados ao quê? Podem ter dificuldades em deixar o passado. Não é o passado. A partirem ou virarem as costas. Pode ser essa sensação de apego. E vocês serem apegados a algumas situações, não deixarem que as coisas talvez partam da vida de vocês, ou não deixarem as coisas finalizarem. Sabe, situações assim? Vocês têm uma tendência. Mas aqui são pessoas que têm uma dor, um certo desânimo com relação à vida, que nem vocês mesmos sabem o porquê que vocês se sentem assim. Vocês não sabem o porquê que vocês se sentem assim. É como se vocês não tivessem muita clareza com relação a isso. Mas isso pode ter a ver até mesmo com relação a essa parte das suas comunidades espirituais. Enfim, esses processos espirituais aí na vida de vocês, tá? Aqui, que nem eu disse, aqui são pessoas que têm essa habilidade. Então, seria bacana vocês estarem
reconhecendo esse poder em vocês. Quando a gente fala magia, por exemplo, o que você coloca a mão prospera. Isso é uma magia que você já carrega com você. É algo seu. Então, aprenda a desenvolver isso. Reconheça as suas habilidades, né? E tente entender o porquê que você se sente assim. O porquê muitas vezes você se afasta do seu próprio caminho. Porque você se sente assim, né? Você se sente desanimado. São coisas que acabam tirando o seu foco. Porque você se sente triste, você fica desanimado, você fica tal, não sei o que. Isso afasta você do seu caminho, né? Dessa estrutura. Porque aqui os seus caminhos têm de tudo para estar aberto. Mas aqui você não pode se afastar dessa sua estrutura. Não pode se isolar de si mesmo, né? Você precisa reconhecer a sua força. Precisa ser forte nesse momento, tá bom? Que é esse momento que você tá, é exatamente isso. Reconhecer a sua força, tá bom? É o que eu vejo aqui pra vocês, tá? Então aqui eu diria muito que seria um livramento com relação a esses propósitos. Eu vou falar que é um karma, porque para algumas pessoas podem ter, com esses propósitos que vocês vieram fazer aqui na Terra, nesse momento. Para algumas pessoas, isso pode estar gerando alguns obstáculos aí no caminho de vocês. E afastando vocês de chegarem, terem esse encontro. Aqui, que eu disse, aqui são pessoas telepáticas. Então, que vocês venham desenvolvendo esses dons que vocês têm. Porque isso vai estar, na verdade, abrindo os caminhos de vocês, né? Então, isso vai estar sempre te afastando do seu caminho. Para que você não consiga executar aquilo que você veio para executar na sua vida. Tá bom? A linhagem de poder. Agradeça as mulheres que vieram antes de você. Cure as dores que foram passadas e celebre as vitórias. Você é a continuação de uma história poderosa. Caminhe com orgulho, pois a força delas vive com você. Ciclo da lua. A lua é sua aliada, iluminando sua jornada com o mistério da noite. Tudo tem seu tempo para brilhar, e a luz aparecerá no momento certo com a intensidade que você merece. Saiba aguardar, sem pressa ou ansiedade. Vestida para reinar. Nossa. Eu tive aqui que, com relação à força, é a união de forças. Né? A união de forças para que você se livre desses pactos. Existe uma união de forças. Aí. Vestida para reinar. Nossa. Cada rosa carrega um propósito. Amor, força, paixão, intuição, proteção, sabedoria e cura. Cultive esses valores em seu coração e veja a vida florescer com equilíbrio e plenitude. Cada rosa carrega um propósito. Amor, força, paixão, intuição, proteção, sabedoria e cura. Cultive esses valores em seu coração e veja a sua vida florescer com equilíbrio e plenitude. Aqui para ambos eu vejo que é a cura, né? Ali tinha muito de padrões de infância. Aqui eu já vejo que são situações voltadas bem ao que vocês já trouxeram de outras vidas, né? Então é momento de estar encerrando, ou se livrando, ou se libertando desses ciclos, desses pactos, né, que foram realizados. Pactos não são quebrados, né? A gente sabe que pactos, quando esses pactos espirituais, né, que a gente faz, que todos nós temos, gente, todos nós temos, né? Diante a nossa missão aqui, ao que a gente vem desempenhar, aos propósitos que a gente tem. Então, a gente cria laços, né, com essa comunidade que fica lá esperando, né, a gente vir desempenhar esse papel aqui na Terra e estar voltando, né, de encontro com a nossa comunidade, né. Então, todos nós temos, todos nós fazemos. Aqui é a cura, né, eu vou estar falando. É um processo de você estar se livrando. Você vai se livrar desses pactos que podem e que de alguma forma trazem obstáculos para vocês. Aqui eu vi que é de ordem emocional, né? Esqueci de falar, que vocês se sentem tristes. Aqui eu tenho a sensação que vocês têm esse sentimento de coração partido, de estarem tristes. Podem ser pessoas que se isolam, pode ser depressão para algumas pessoas. Só que nem vocês mesmos sabem.
Vocês se sentem assim. E isso pode ter a ver com isso também, tá? Com essa ligação com essas comunidades espirituais, ou com seus ancestrais, com seus guias, com seus mentores. Vamos estar dizendo melhor assim, tá? Então aqui é um processo de você estar se libertando. Vou falar essa é a melhor palavra. Se libertando desses contratos e desses pactos. Quebrar não quebra. Só quebra quando a gente volta, né? Quando a gente morre. Aí quebra, né? Esses pactos. Mas talvez você tá ganhando a liberdade. Uma liberdade maior. Pra tá tirando esses obstáculos. Tá enfrentando esses problemas emocionais. Você está se libertando um pouco, tá? Com relação a esses propósitos, né? E tá se encontrando com o seu verdadeiro caminho. Não deixe que nada te afaste do seu caminho, tá? Nesse momento, absolutamente nada, tá bom? Dos seus propósitos aí. Confie na sua intuição. Você vai ter muitos insights, talvez sonhos, alguma coisa assim, tá? Que vai estar te levando a encontrar esse caminho aí pra vocês, tá bom? Que assim seja, né? Fica a minha homenagem, que a minha mãe, a todas essas mulheres que vieram antes de mim, essa ancestralidade feminina, a minha ancestralidade cigana, né? Vou estar falando assim, a todos aqueles que vieram e plantaram essa semente para que hoje eu estivesse aqui, tá? E é isso, né? Que assim seja. O Tchauriô, Laroye, salve suas forças, Dona Zaira. Salve suas forças. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.